Então, irmãos, voltamos com a parte 2 dessa videoaula, né, aqui da IBD, e nós queremos ir direto ao ponto, porque eu queria colocar aqui para os irmãos que nessa questão do assunto da Trindade, existe algumas correntes, como o unicismo, que acredita que Deus é um só. E Deus é um só no seguinte aspecto. Ora ele age como Deus, ora ele age como Filho e ora ele age com o Espírito Santo, como o Espírito Santo. Por exemplo, na cruz, quem morreu não foi um filho de Deus, era o próprio Deus, vamos dizer assim, numa linguagem mais talvez didática, né? Ele era o próprio Deus ali, certo? Era o próprio Deus, porque não existe três, só existe um. Então Deus agiu no Antigo Testamento como Deus, no Novo Testamento ele veio como Jesus e depois, no dia de Pentecostes, ele veio como Espírito Santo. Irmãos, esse tipo de interpretação, ele é falho. Por que ele é falho? Porque a Bíblia, ela mostra claramente, em primeiro lugar, a eternidade de Cristo. Cristo é distinto do Pai. Embora ele é a mesma pessoa no sentido de unidade, não há divergência entre eles, mas ele é distinto do Pai. Por exemplo, os testemunhos de Jeová acreditam que Jesus, ele é o primeiro a ser criado. Deus não criou os anjos? Deus não nos criou os anciãos lá, que está lá no céu, escrito? Deus não criou as suas criaturas? Deus não criou tudo? Então, do tudo que Deus criou, Jesus foi o primeiro a ser criado, mas ele não existe desde eternamente. Como nós cremos que Jesus é semelhante ao Pai, é semelhante a Deus. Ele nunca houve um tempo que Jesus não existisse, assim como não haverá um tempo que ele não existirá. Por quê? Porque ele é Deus, certo? Ele é Deus. Eu queria que os irmãos lessem aqui comigo João capítulo 8, versículo 58. Veja o que é que o próprio Jesus diz. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, isso aqui o testemunho de Jeová nega. Por quê? Porque o texto está dizendo que sempre ele existiu. Por exemplo, João, capítulo 1, vamos ver aqui, a gente já leu, mas vamos ler de novo. João, capítulo 1, e versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Estava com Deus. Então, uma pessoa distinta, entendeu? Jesus é um, Deus é outro, e o Espírito Santo é outro. Isso aqui está muito claro. Aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Estava com, né? Diferente de ser a mesma pessoa. É a mesma pessoa no sentido de essência. Como eu falei agora há pouco sobre a água. A água, a sua essência é H2O. Mas cada uma tem uma função no que diz respeito a... Por exemplo, você pega um cubinho de gelo, não deixou de ser água, continua sendo água no estado sólido. Da mesma forma, a água no estado gasoso, né? Está em ebulição, mas continua sendo água. E o líquido, como a gente já sabe, continua sendo água. Então, a Trindade é difícil de compreender, e por ser tão difícil de compreender, as pessoas, muitas delas, preferem dizer que Deus é um só, por não conseguir entender, e dizer que Deus, ele se apresentava como Deus, se apresentava como Jesus, e se apresentava como o Espírito Santo. Na minha opinião,
Isso é mais, mais inaceitável do que conceber a ideia bíblica do Pai, do Filho e Espírito Santo sendo pessoas distintas, né? Sendo pessoas distintas. Aí muitos querem atribuir, não, porque isso aí é coisa da Igreja Católica. Não, não é coisa da Igreja Católica. A gente sabe que Tertuliano, um dos pais da Igreja, ele foi quem cunhou primeiramente o termo Trindade. Foi Tertuliano. Mas de uma coisa pode ter certeza: a doutrina bíblica da Trindade é muito anterior a Tertuliano, é muito anterior a qualquer coisa que você possa imaginar. Vamos ler João 17,5. João 17,5, para a gente tomar aqui nota aqui e entender melhor essa questão. Diz assim, ó: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está falando de outra pessoa. Ele está falando do Pai. Jesus, imaginemos que isso aqui fosse Deus em forma de Jesus. Ele estava conversando com quem? Né? Não tem lógica, não tem sentido. O texto ele é muito claro quando ele fala: glorifica-me, ó tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo. Mostra uma outra realidade. João 5,23. João 5,23. Veja, que interessante. João 5,23. Diz assim: para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Veja, aqui ele está fazendo uma clara distinção entre Pai e Filho. E aí eu pergunto para você: quando nós chegarmos no céu, nós veremos um só ou veremos três? Eu vou deixar essa pergunta para você que ficou curioso, quer aprender. Posta aí nos comentários, hein, se você quiser saber. Eu não vou responder agora, não. Jesus falou com outra pessoa da divindade, mostrando a distinção, como está aqui em Lucas capítulo 22 e 42. Ó, Lucas 22. Ele fala, Lucas 22, 42. Olha o que é que diz aqui, 22, 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. São pessoas diferentes. Ele ora a Deus, certo? Ele ora. E a Bíblia fala que no futuro, na eternidade, Jesus, inclusive, sim, eu quero fazer menção aqui da lição, da parte aqui da lição, aonde mostra uma bela distinção aqui que a lição fez. Cadê? Deixa eu ver aqui. A lição fez uma... João capítulo 15 e versículo... Aliás, João 14... João 15, 26. Diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte de vós hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Nós temos aqui uma clara distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Tá vendo? Quando o Consolador Espírito, quando ele vier. Agora veja aqui, ó. Cadê o outro versículo aqui? Tá no textual da lição 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 13:13, que é a bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Mais uma vez está presente aqui a Trindade, aqui nas palavras, na bênção apostólica do apóstolo Paulo, né? Terminando aqui. Bom, 1 João, mas aí eu quero fazer 1 João 2 em 1. Vamos ler 1 João, primeira carta de João, capítulo 2,
e o versículo 1. Vamos ver aqui o que é que diz. 1 João 2 e 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele aqui está dizendo, olha, que Jesus é um e o Pai é outro. Ele está dizendo que Jesus está junto do Pai. Os irmãos estão me entendendo? Ele está dizendo aqui, 1 João 2 e 1, que Jesus está junto do Pai. Agora, Mateus 10 e 32, eu vou só parafrasear. Mateus 10 e 32 diz assim, que aquele que negar, Jesus dizendo, aquele que negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Então são diferentes, irmãos. A doutrina da Trindade é difícil? É, de compreender, mas a gente não pode dizer que não é real só porque a nossa mente não consegue entender outros detalhes dessa questão da Trindade. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o próprio Jesus dizendo que aquele que vencer, ele confessará o seu nome diante do Pai que está no céu. Romanos capítulo 8, versículo 34 fala que Jesus está à direita de Deus. Atos capítulo 7 fala que Estevão viu Jesus à direita de Deus, assentado. Tá bom? Então, não há como dizer que a Trindade é uma invenção, é uma questão católica, uma questão... Não, não é, porque está muito claro os textos falando sobre que realmente não é. Agora, nós precisamos ter cuidado, porque 1 João, capítulo 2, e versículo, veja, 2 e 22, a gente precisa ter cuidado, olha, veja o que é que diz aqui. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também nega o Pai. E aquele que confessar o Filho, também confessar o Pai. Aí veja a distinção e que não há dificuldade, porque foi muita gente assim, a quem eu devorar? Eu devorar a Jesus, eu devorar a Deus ou devorar o Espírito Santo? Não tem problema algum. Você vai se prostrar diante de Deus. Se você falar no nome de Jesus, o Espírito Santo vai ficar com ciúme. Não. Se você orar a Deus, Deus vai ficar... Não, Jesus vai ficar... Não, a oração tinha que ser para mim. Inclusive, eu tinha um irmão, passou numa determinada igreja que eu congreguei, e ele disse que um irmão terminou a oração agradecendo a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse que não podia agradecer. Não podia, que não há na Bíblia referência de que nós devemos orar ao Espírito Santo, que nós devemos... E aí eu tive que discordar dele, né? Conversei com ele depois, porque, em primeiro lugar, se o Espírito Santo é Deus ou não é? Então, se ele é Deus, não há problema algum de você agradecer o Espírito Santo. Inclusive, orar ao Espírito Santo, que é quem convence o pecador da justiça e do juízo. Quem quebranta o coração do homem? O Espírito Santo. Mas eu não devo orar o Espírito Santo? Isso não tem lógica, entendeu? Isso não tem sentido. E aí, eu mostrei alguns textos, por exemplo, Efésios, capítulo 6, que fala sobre a questão de orar o Espírito Santo e tal. Então, não existe. Agora, não é um costume nosso estar, quando eu digo nosso, faço do ramo, né, pentecostal ou da nossa Assembleia de Deus, não é costume nosso estar terminando a oração, agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Geralmente a gente termina em nome de Jesus, geralmente a gente termina... Desculpa, irmão. Geralmente a gente termina agradecendo a Deus, não é de uma forma geral. Mas se em algum momento alguém concluir a oração, agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem problema algum. A Igreja Católica ora assim, termina a oração assim, problema, não quer dizer que a Igreja Católica, porque está orando assim ou termina orando assim, que está errado. Não é tudo que está errado na Igreja Católica. E eu não estou querendo falar de ecumenismo, hein, pelo amor de Deus. Não é tudo que o Testemunho de Jeová ou qualquer outra denominação que está errado. Aí só quem está certo é os assembleanos?
Não. Todos nós devemos palmilhar pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, Deus abençoe a cada um dos irmãos. A Trindade é real, ela existe, é verdadeira e, portanto, nós vamos um dia nos encontrar com Deus. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Próxima semana tem lição nova.